Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Antunes, sou consultor em gerenciamento de riscos da StoneX e fico aqui em Campinas. Estou aqui dentro de casa, assim como vocês, para a gente bater um papo hoje relacionado a algumas perspectivas de mercado para soja e para milho. Inicialmente, gostaria de agradecer primeiramente a todos vocês que estão aqui acompanhando essa palestra, esse bate-papo nessa próxima hora. Agradecer demais também a Cooper Citrus por mais uma vez fazer o convite para que eu, em nome da StoneX, esteja aqui com vocês agora na Cooper Citrus Expo, mais um ano. Que venham muitos mais convites e que seja uma feira de muito sucesso para todos. Mas para quem talvez esteja estranhando o nome da StoneX, nós éramos até então a INTL FC Stone. No final de junho nós tivemos uma mudança apenas de nome. Nossa atuação continua a mesma, nós tivemos um reposicionamento, o serviço continua o mesmo, que todos já conhecem, eu vou apresentar um pouquinho mais em detalhes aqui para frente, mas basicamente gostaria só de deixar claro que a atuação é a mesma, o serviço é o mesmo, e eu também, que quem já me conhece aqui de outros anos, vou continuar falando de mercado da mesma forma com vocês. Eu vou passar aqui só um slide que eu tenho que apresentar algumas informações legais, para chegar então só para contextualizar sobre a StoneX, uma empresa que já tem, em nível mundial, 96 anos de história, sendo 15 aqui no Brasil. Nós estamos com 12 escritórios já aqui no Brasil, bem interiorizados. Eu fico aqui no escritório de Campinas, que foi exatamente esse primeiro escritório. Contamos com mais de 200 funcionários e 600 clientes nessa nossa atuação aqui no Brasil. E quais são as atuações que eu comentava agora há pouco, né? Eu fico focado nessas operações de gerenciamento de risco em commodities, mais especificamente em soja e milho. Temos também áreas de inteligência de mercado, execução de operações em mercados futuros, um banco de câmbio para fechamento de remessas em moeda estrangeira, e auxílio também com finanças corporativas, assessoria contábil e gestão de recurso. Dentro desses gerenciamento de risco em commodities, as áreas de atuação seriam as moedas estrangeiras, né? Grãos e oleaginosas, que eu acabo ficando mais à frente. Eu tenho colegas também nas áreas de energia, açúcar e etanol, algodão, café, carnes, pecuária, boi gordo e também com fertilizantes. Nesse próximo slide, a gente vai poder ver um pouquinho mais dessa nossa atuação no Brasil, que eu comentei dos nossos escritórios, né? Eu fico aqui em Campinas, que é o nosso primeiro escritório, onde fica a sede da empresa, mas nós temos uma atuação bem interiorizada, né? São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, na Bahia. Então, nós estamos bem próximos dos nossos parceiros, bem próximos dos produtores rurais, e é exatamente com essa proximidade que a gente recebe muita informação de vocês, dos nossos parceiros, dos nossos escritórios pelo mundo como um todo, para vir fazer uma visão de mercado, que é exatamente isso que a gente vai querer fazer aqui. Não tem uma visão certa, não tem uma visão errada, o que a gente vai é apresentar cenários e discutir um pouquinho sobre esses próximos meses, né? No próximo slide, a gente vai ver aqui o nosso calendário da safra de soja. Para que isso? Para a gente entender onde que a gente está e por que eu vou abordar alguns assuntos que a gente vai abordar. Lembrando sempre, né, dentro da soja, nós temos Brasil, Estados Unidos e Argentina, que são os três disparados principais produtores do grão no mundo, e a China, que é o principal consumidor, que importa muita soja desses países. Então, nesse momento, virada de julho para agosto, nós estamos com os Estados Unidos já plantada a sua soja, já em fase de enchimento, preparando para uma colheita ali no finalzinho do próximo mês, na entrada de setembro. A China, que tem uma participação menor, né, dentro da produção, já tem algumas regiões colhendo e também preparando, né, a parte principal, ali mais para o norte, mais agrícola, também para entrar uma colheita, ao passo que aqui no Hemisfério Sul, Brasil e Argentina, a gente já finalizou os trabalhos no que diz respeito à soja, estamos apenas já de olho na próxima safra, já para plantio da safra 2021. Tudo isso para mostrar que o que está direcionando o mercado nesse momento, então, é essa formação de safra lá do hemisfério norte, quanto que vai ser essa produção, e começando cada semana que passar, começando a ficar de olho no que vai acontecer por aqui, no Brasil,
também na Argentina. No slide seguinte, então, eu já mostro um pouco dessa contextualização, misturando um pouco 2020 com 2021 para níveis mundiais. Então, aqui a gente pega toda a situação do mundo como um todo, coloca dentro de uma mesma imagem para a gente olhar o que vinha sendo comentado. Essas estatísticas, lembrando, são feitas pelo USDA, tá? Que é aquele departamento agrícola dos Estados Unidos que tem uma vasta série histórica, faz um acompanhamento mensal de todas as culturas para vários países, tá? Mas focando então nesse gráfico aqui da esquerda, né, sobre oferta e demanda, no que está destacado com o quadradinho azul, mostra exatamente esse ciclo que está terminando agora no final de agosto. Então, o ciclo 2019-2020. O que ele mostra para a gente? Que a produção foi de 337 milhões de toneladas e um consumo de 348 milhões de toneladas. Ou seja, dentro do ano, o mundo consumiu mais soja do que foi produzido. O que isso quer dizer? Que a gente consumiu estoques, a gente reduziu o estoque do ano anterior para esse ano. E isso é natural, a gente olha no gráfico da direita, dos estoques finais, que é exatamente essa passagem, né, de um ano para o outro, a gente tinha 100 milhões de toneladas de estoque de passagem no mundo como um todo. E foi uma redução em relação ao ano anterior, que era de 113. Por que isso? Porque a produção sofreu muito dentro de alguns dos principais países, mais especificamente dentro dos Estados Unidos, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas vamos olhar agora para o que eu destaquei em vermelho, que é o próximo ciclo. Essa soja que lá no hemisfério norte já está plantada e que nós vamos plantar aqui no Brasil e na Argentina. Até o mês de junho, né, então o USDA falava de 363 milhões de toneladas de produção, 362 milhões de toneladas de consumo, então uma leve retomada dos estoques, mas nesse mês de julho, lá no comecinho do mês, como eu falei, todo mês ele faz essa atualização, ele trouxe uma estimativa um pouco maior de demanda, tá? Ou seja, a gente vai continuar consumindo estoques nesse ciclo 2019-20, se tudo continuar como se encontra. Todo mês pode ter atualização dessas informações, lembrando disso. Mas nesse momento, a gente vê que a ideia é que seja mais 1 milhão de toneladas reduzida o estoque final em nível mundial, que está apontado exatamente nesse gráfico da direita, dos estoques finais, ali destacado em vermelho. 95 milhões de toneladas de estoque de passagem. Ou seja, a gente está com uma redução de estoques, mas ainda assim é um nível razoavelmente confortável. A gente já viu problemas anteriores, né, quebras de safra nos Estados Unidos, com preços de soja muito grande lá na Bolsa de Chicago, que não é o que está acontecendo hoje. E por que isso? Porque existe esse nível mais confortável de estoque de passagem. Se eu pegar e sair, então, dessa situação mundial, passar para o próximo slide, onde eu já entro numa situação focando nos Estados Unidos, eu mostro aqui no gráfico da esquerda exatamente essa questão da produção, que era de 120 milhões de toneladas no ciclo 2018-19, aí eu circulei ali no azul as 96,7 milhões de toneladas que foi no ciclo que eles escolheram no ano passado. Por que isso? Vamos lembrar, choveu demais, atrasou o plantio, o solo não estava com condições adequadas para desenvolvimento da lavoura, a janela ficou comprometida, então houve essa redução aí em torno de 25 milhões de toneladas de produção. Como eu falei, uma quebra significativa, 25 milhões de toneladas de produção, mas a gente não viu um reflexo tão grande lá na Bolsa de Chicago. E isso, como eu falei, deve-se muito por conta da questão dos estoques, né? Não só lá nos Estados Unidos, como no mundo como um todo. Focando agora para esse próximo ciclo, que é o que já está plantado, né? Que a gente já está olhando para esse desenvolvimento de lavoura e que está circulado em vermelho, o USDA falando de 112,5 milhões de toneladas colhidas lá nos Estados Unidos. Vamos focar no que está dentro desses quadradinhos escrito em amarelo. Na safra do ano passado, eles plantaram 30,3 milhões de hectares, que é a quebra com todo o abandono de área que teve, e eles retomam para 33,6 milhões de hectares plantados. Ou seja, a gente tem uma retomada de produção, mas olha como de área, desculpa, mas olha como ela é menor em relação ainda ao 2018-19, que foi 35,4 milhões de hectares. Existia uma expectativa de que a soja pudesse ganhar um pouco de área nesse momento, né, em relação ao milho, por estar mais rentável para o produtor americano,
mas ainda não houve uma confirmação de uma migração tão significativa nesse momento lá nos Estados Unidos. Então, o fato é que o desenvolvimento da lavoura está indo bastante bem, a gente vai entrar um pouquinho mais à frente com relação a isso, mas o grande ponto agora, juntamente com esse desenvolvimento, vai ser o tamanho da área. Se o USDA mostrar que teve migração de área, que a área foi maior do que estava sendo esperado, o que eu particularmente não acredito em grandes alterações daqui para frente, já houve esse levantamento, é o que pode alterar esse número de produção em termos de oferta. Vamos olhar um pouquinho mais agora para a demanda, que é o gráfico da direita. O consumo doméstico, ou seja, esmagamento de soja lá dentro dos Estados Unidos para fazer farelo, óleo, e ir para a nutrição animal, e ir para as indústrias. No ciclo passado, 60,1 milhões de toneladas. Lembrando que no passado foi no meio da guerra comercial, então sem grandes exportações para a China, então muita soja ficou represada nos Estados Unidos. E para essa retomada ali, a partir de setembro, o USDA falando de 62,5 milhões de toneladas. Aí acho que você que está aí me acompanhando vai virar e falar, tá bom, Flávio, mas será mesmo que no meio de uma pandemia, com a situação como está, muita gente passando por um período de incerteza, será que vai voltar ao que era antes? Será que vai ter uma alteração significativa no que todo mundo está chamando de novo normal, né? Então, o USDA está estimando tanto aumento assim de demanda. Eu particularmente vejo isso como, número um, uma retomada de uma atividade econômica, ele colocando isso dentro do horizonte já, mas no slide seguinte a gente vê que é o que mais é significativo para essa confirmação de uma demanda maior, que é exatamente o comportamento do esmagamento mensal lá nos Estados Unidos. Todo mês as indústrias reportam quanto que foi a atividade, né? E vejam, na curva que está azul mais forte aí na tela de vocês, ao longo de todo esse ciclo 2019 e 20. Mesmo com a pandemia, que vamos lembrar, dia 14 de janeiro foi quando lá na China teve o surto confirmado, então a gente já está aí há quase 7 meses com essa pandemia em nível mundial registrado. Veja como em todo esse período de janeiro até junho nesse ano, o esmagamento foi mais aquecido, não só em relação ao que foi no ano passado, que é a linha azul mais clarinha, mas também a média de todos esses anos que eu estou mostrando para você, que é a curva cinza pintada inteira. Então, existe uma demanda muito grande por essa soja lá nos Estados Unidos. A gente vai ver que aqui no Brasil também. Mas por que isso? Muito por conta da demanda pelos subprodutos. Indústria demandando óleo, ração animal demandando bastante farelo para ir para o setor de proteínas. Então, o mercado como um todo está aquecido. Mas não só a demanda doméstica. Agora, no próximo slide, eu mostro para vocês que as exportações também estão sendo estimadas de terem uma retomada significativa. No período todo de guerra comercial, a gente vê aí claramente no gráfico da esquerda a redução que houve em termos de exportações, né, do volume de exportações da safra americana, que saiu de 58 milhões de toneladas lá em 2017, chegou para 47 milhões de toneladas no ciclo 18-19, 44 milhões de toneladas no ciclo 19-20, e já no próximo ciclo uma estimativa de retomada voltando para 55,8 milhões de toneladas, mais de 10 milhões de toneladas de soja exportadas em relação ao ano anterior. E isso deve-se bastante, como está falando das estimativas, né, da retomada de vida econômica, né, vamos dizer assim, num pós-pandemia, acreditando que para 2021 possa haver uma vacina para a Covid, que o avanço da Covid já esteja mais controlado, as pessoas voltando a demandar mais carne, alimentação fora de casa, tudo isso entra dentro dessas estimativas. Mas também lembrando que lá em janeiro ainda, durante esse princípio de pandemia, houve a assinatura do acordo comercial que pôs fim, né, a uma primeira fase da guerra comercial entre Estados Unidos e China, e que a China falou que compraria de fato produtos americanos, voltaria a comprar produtos agrícolas dos Estados Unidos, desde que os preços estivessem competitivos. Então, a gente vai ver que ela comprou bastante soja brasileira porque o Brasil esteve mais competitivo, mas ela ainda não deixou de descartar, não descartou, né, a compra de soja
norte-americana. Recentemente, mais precisamente na semana passada, teve um fator novo para essa discussão, que foi o fechamento de uma embaixada, né, um consulado, na verdade, da China lá nos Estados Unidos, que isso pode trazer alguma reviravolta para todo esse processo geopolítico. Não houve nada ainda concreto, então, mas é algo para a gente ficar de olho nessas próximas semanas, nesse finalzinho de ano. Lembrando que os Estados Unidos têm eleições ainda lá para o final do ano, tá? Então a gente pode ter mudanças nessa balança, nessa equação geopolítica que a gente olha. Mas falamos de oferta, falamos de demanda da soja lá dos Estados Unidos, vamos falar um pouco sobre os estoques que a gente está sendo estimado lá para os Estados Unidos. O quadro da esquerda, né, então ali o gráfico da esquerda destacado em azul, mostra como a quebra de safra foi impactante, né, para os estoques finais, reduziu lá de 24 para 17 milhões de toneladas. Uma coisa que é bastante curiosa, quando a gente olha para esses números, ele fala, tá bom, estava 17 milhões de toneladas, para esse ciclo 2020-21, o USDA estimando 11,6 milhões de toneladas, existe um númerozinho mágico lá nos Estados Unidos, que é o número de 10 milhões de toneladas de estoque, que é quando analistas, indústria, mercado como um todo, olha e fala, opa, esses estoques para os Estados Unidos estão bastante apertados. Talvez não dê conta, os preços começam a reagir a partir daí de uma maneira mais significativa. Houve uma redução? Sim, bastante, mas ainda tem um leve conforto essa variável, né, dentro da equação de oferta e demanda dos Estados Unidos. Para a gente voltar a falar um pouquinho só sobre exportações, eu quero passar esse slide seguinte e mostrar por que o USDA tem falado, então, de uma retomada, de um fortalecimento nas exportações lá dos Estados Unidos. Essa curva mostra quanto de vendas para exportações já foram registradas de soja lá nos Estados Unidos. A linha amarela, né, apontada ali com a setinha amarela, é o ciclo que a gente termina agora no finalzinho do mês de agosto. Então, como ela já está ali nos seus 40 alto milhões de toneladas, né, muito próximo ali a 47, 48 milhões de toneladas de vendas, essas vendas precisam ser embarcadas ainda, né, muito disso precisa ser embarcado, mas vamos olhar na curva azul escura, que está ali começando a subir, lá no comecinho do gráfico, lá embaixo. Já tem perto de 10 milhões de toneladas de safra americana, dessa que está sendo plantada, vendida para exportação. Olha como esse número ele é mais aquecido em relação ao ano de 2019 e 20, né, o ciclo 19 e 20, que foi o ciclo passado, e ele está muito próximo do que foi o período 2018-19, que é exatamente o ano em que começou a guerra comercial, o período em que começou. Então a gente viu ela, uma curva apontando para cima rapidamente e depois suavizando mais para o final do ano. E hoje a gente já está novamente com um movimento de exportações aquecidas lá nos Estados Unidos. Tudo isso para dizer que a China está de olho em movimentos baratos, em soja barata, em compras para fazer para sua demanda, e ela está voltando aos poucos para o mercado. Tudo bem, a gente tem falado então de o que pode acontecer com a oferta dos Estados Unidos, o que pode acontecer com a demanda dos Estados Unidos, o que pode acontecer com os estoques dos Estados Unidos, mas para tudo isso se concretizar, quer seja positiva ou negativamente, essa lavoura precisa ser colhida ainda. Ela ainda está no solo, ela ainda está se desenvolvendo. No slide seguinte aqui, eu mostro para vocês como é que estão as condições dessa lavoura. Olha como o plantio dela, essa linha vermelha lá para a esquerda, foi bastante acelerado. Eles plantaram muito em linha com a média dos 5 anos, que é a curva pontilhadinha. Mas a lavoura por lá já está, eu vou pular para frente um pouquinho aqui nesse gráfico mesmo, na linha amarela, que é a fase de formação de vagem. A gente já tem quase que 45% da lavoura norte-americana como um todo em processo de formação de vagem. Então está tudo caminhando dentro da janela, está tudo caminhando muito bem. E no slide seguinte, é aquele número que toda segunda-feira, né, já está bem atualizado, isso saiu agora às 5 horas da tarde, e eu trouxe aqui para vocês essa informação quentinha, que 72% da soja plantada lá nos Estados Unidos, na medição que é feita pelo próprio USDA, né, ela está numa condição boa ou excelente, que é essa linha vermelha. Compara essa linha vermelha com a linha amarela, desculpa, com a linha azul lá de baixo, que é o ano de 2019, que é o ciclo passado, ela estava em torno de 55%.
Então, nesse ciclo que está para ser colhido, a gente já tem uma lavoura que está numa condição mais bonita, melhor até nesse momento. E também melhor em relação à linha cinza, que é a média dos últimos 5 anos. Tudo isso para dizer que a chave agora para os Estados Unidos, então, é clima. O clima que está, então, trabalhando para essa formação de vagens, que vai ser ainda o enchimento, chegar no desfolhamento e a colheita, é que vai ditar o ritmo do que pode acontecer daqui para frente com eles. Se a safra vai ser de fato boa, se eu vou ter um atraso nessa janela de colheita ou não, é a variável que a gente tem que acompanhar daqui para frente. Veio um clima muito bom ao longo de todo esse desenvolvimento da lavoura. Esse ano não aconteceu nada de problema para eles. A gente acompanhou bem de perto tudo isso. E temos que começar agora a ficar de olho nesse começo de agosto. Existia uma expectativa de temperaturas mais altas, eu só me prendi um pouquinho aqui no fio, temperaturas mais elevadas e alguns dias sem chuva, e isso pode trazer volatilidade de preços. Porque os fundos vão olhar e falar, pode ser que aconteça alguma coisa ou não, mas a gente que está olhando aqui vê que hoje uma semana, alguns dias sem chuva e temperatura elevada, já não causam um estrago tão significativo, né? Teria que ser uma seca severa, uma temperatura extremamente elevada. Por isso, a gente tem feito esse monitoramento muito próximo. E sempre que tiver alguma novidade, a gente vai, com certeza, estar acompanhando e informar o pessoal da Cooper Citrus, informar todo mundo no mercado de que pode acontecer alguma alteração significativa por lá. Tudo bem? Então, dentro desse lado hemisfério norte, né, a gente já conversou aí sobre Estados Unidos, vamos falar um pouquinho da China. Vou passar agora um pouco mais rápido da China, para a gente falar depois também sobre Brasil, né? China que não tem, então, quero mostrar que ela não tem uma produção tão grande de soja, são 18 milhões de toneladas nesse gráfico da direita, da esquerda, desculpa, que eu estou mostrando, e para o ciclo seguinte, 17,5 milhões de toneladas, mas o importante é esse gráfico da esquerda, o consumo doméstico da China, que é de 106 milhões de toneladas. Olha como é muito maior do que a produção. E para o ano seguinte, ainda mais. O USDA estima que sai de 106 e vai para 113 milhões de toneladas. Olha no slide seguinte como ela consegue isso. Importação. A China demanda, ela compra muita soja do resto do mundo para ela processar, fazer ração e alimentar o rebanho de suínos dela, que é a principal fonte de proteína do chinês. Falando de suínos, é exatamente aí que está a chave lá para a China. No slide seguinte, a gente vai ver, vamos lembrar dessa doença, a febre suína africana. Lembra que atingiu o rebanho de suínos lá na China, eles tiveram que matar muito porco, e isso afetou demais o consumo da China de soja, por isso que ela também importou menos volume, por conta de guerra comercial, mas ela importou do Brasil para substituir, mas teve o fato da doença do rebanho de suínos. Olha como a China está compensando, e olha por que tanto aqui no Brasil como lá nos Estados Unidos, está aquecido o consumo doméstico. Olha no gráfico da esquerda a importação do que a China tem feito de carne suína no ano de 2020, que é a barra azul, no ano de 2019, que é a barra cinza, e a média dos últimos 5 anos, que é a linha pontilhada em amarelo. Ela tem feito uma troca. A China sempre comprou soja para esmagar lá dentro, fazer farelo e óleo, e esse farelo virar ração para os porcos. Com a doença e com a população sendo principalmente demandando carne de porco na dieta lá do chinês, eles passaram a comprar a carne, o produto final. Então, quem que podia exportar carne para a China? Estados Unidos, Brasil, União Europeia. Então, muito dessa soja acabou ficando no mercado doméstico, porque a carne estava sendo demandada e acabou sendo processada para virar ração para ir exatamente lá para a China. No gráfico da direita, eu já mostro exatamente o que eu estava falando com relação ao rebanho. Olha o rebanho das matrizes, né? A matriz que é quem dá o leitão, que vai ser abatido e fazer a carne propriamente. Olha como em 2019 ele teve uma redução muito significativa em relação à média dos últimos 5 anos. A gente já vem vendo uma retomada agora em 2020. O governo chinês incentivou muito uma retomada, linhas de crédito para que a criação de suínos deixasse de ser uma criação de fundo de quintal, com lavagem, passasse a ser numa escala mais industrial, mais de granja. E aí é que está o ponto. Ela já retomou cerca de 20% desse rebanho que foi perdido.
uma variável que todo mundo estimava que pudesse levar 10 anos para ser retomada, já está acontecendo num ritmo bastante acelerado, e esse suíno, que é criado numa escala industrial, ele demanda mais ração, não vai comer lavagem, né, aquele resto de comida. Então, se eu vou ter um rebanho maior demandando mais, a gente vai ter uma China também possivelmente comprando mais soja e mais carne também no mundo, né? Soja para virar farelo e atender toda essa expectativa de demanda de carne lá dentro da população chinesa. Ok? Trazendo para o nosso lado aqui, para o hemisfério sul, no slide seguinte eu falo um pouco da Argentina para mostrar que ela tem, então, uma produção, ela concorre aqui com a gente dentro do calendário, né? Tá produzindo junto com a gente, mas ela tem uma produção bastante menor do que o Brasil, são 50 milhões de toneladas nesse ciclo que está terminando agora, 53 milhões de toneladas estão sendo estimados para o próximo, mas o gráfico da esquerda é que é o mais importante. A Argentina não tem uma tradição de exportação de grão. Ela processa lá dentro, ela faz o farelo, que acaba sendo usado lá dentro, né? Lembrando que a Argentina tem uma criação muito grande de pecuária e exporta também bastante farelo para a União Europeia, principalmente. Mas olha só, são 9 milhões de toneladas exportadas nesse ciclo 19 e 20 e 6 milhões e meio de toneladas para o próximo ciclo. Aí a gente chega no próximo slide aqui no Brasil. Vamos falar um pouco então de Brasil, ver alguns números que estão sendo comentados, principalmente pelo lado da oferta, que é onde está uma grande variação nos números, né, que a gente vai ver. Eu começo aqui com a estimativa de USDA para Brasil, tá? Dessa safra que passou e da próxima safra, que por enquanto só o USDA tem essa estimativa para 2021. Essa safra que passou, o Brasil então teria plantado 36,9 milhões de hectares e colhido 126 milhões de toneladas de soja. Para o próximo ciclo, então o USDA fala de 38,3 milhões de toneladas, de hectares plantados, para 101 milhões de toneladas de soja, o que, se confirmado, será um recorde histórico de produção. E a gente tem, de fato, visto uma possibilidade de acontecer esse movimento, dadas as importações de fertilizantes, dadas as importações de insumos, e também em termos de preços. No slide seguinte, eu já trago um pouco sobre o que a Conab está falando. O USDA fala, então, de 126 milhões de toneladas, ali no quadradinho azul. Olha a setinha azul, que é o número da Conab, 120,88 milhões de toneladas. 6 milhões de toneladas a menos. E no slide seguinte, ainda eu coloco a estimativa nossa, da StoneX, que é de 122,6 milhões de toneladas. Existe aí, então, uma discrepância nos números. A Conab tem revisitado os números dela lá desde dezembro para tentar chegar nos números de estoque de passagem, para chegar nas variáveis, mas o fato é que não tem como negar que a safra brasileira foi extremamente boa, acima de 120 milhões de toneladas. Lembrando que não foi maior porque a gente viu um problema climático que atingiu ali algumas regiões do Paraná e principalmente o Rio Grande do Sul, né? Que aqui nessa tabela que eu estou mostrando, o número ali acima do Brasil na setinha azul é o número do Rio Grande do Sul, 12,5 milhões de toneladas colhidas, quando ano passado foram 19,1 milhões de toneladas. Do lado da oferta, então, eu tenho essa discrepância nos números, mas no slide seguinte eu quero mostrar que, além da questão da oferta, a demanda pela soja brasileira está bastante aquecida. Nós vimos, então, que nos Estados Unidos está acontecendo esse movimento, que a China está demandando bastante, que a China está com uma retomada de produção, e que aqui no Brasil, olha as estimativas de exportações do USDA. 89 milhões de toneladas para esse ciclo 2018-19. Desculpa, 19 e 20, que termina agora em agosto. E 83 milhões de toneladas para o próximo ciclo. E olha de consumo doméstico, são 46 milhões de toneladas, quase 47, 2 milhões a mais do que no ano anterior. Então, olha, mostrando como mercado interno aquecido para farelo, então para virar ração animal, para virar carne, para ser exportado para a China. Óleo também com bastante demanda para virar biodiesel dentro dessa política de mistura, né, do biodiesel no diesel, que já tem um horizonte de chegar até 15% para cada litro de diesel, 15% dele ser biodiesel, a gente está virando hoje em torno dos 12%. Então, o principal insumo para se fazer biodiesel é o óleo de soja. Então, essa política de incentivo também para o biodiesel
tem trazido um aquecimento dessa demanda doméstica, que deve, então, chegar no próximo ano a 47 milhões de toneladas de esmagamento aqui no Brasil. Olha o próximo slide, que é exatamente o comportamento da evolução das exportações. Eu vinha falando que estava bastante aquecido, mas eu gosto de mostrar para a gente ver concretamente, né? A gente está hoje, dia 27 de julho de 2020, são 19 horas e 30 minutos agora, e saiu dado hoje essa informação, nós já exportamos 69 milhões de toneladas de soja. Lembra do número do slide anterior de exportação que o USDA falava? Era 89. A StoneX fala de 80 milhões de toneladas, está ali na terceira linha daquela tabelinha acima. Só que vamos tirar um pouco essa discrepância dos números. Vamos olhar o comportamento da barra azul nos dois gráficos, tanto no de cima como de baixo, que é o comportamento das exportações. No de cima é acumulado todos os meses e no de baixo é o que foi exportado durante o mês. Olha como ele está muito mais aquecido em relação a 2019 e também a média dos últimos 5 anos. Desculpa, 3 anos. Isso deve-se pelo fato de que, Flávio, você falou agora há pouco que com a quebra lá dos Estados Unidos, os preços de soja não reagiram tanto. De fato, não reagiram. Lá nos Estados Unidos, em dólar. Aqui no Brasil, a história é bastante diferente. A gente teve uma situação doméstica, que foi a mudança de patamar da nossa taxa de câmbio, que saiu lá de 4,50 a 4,60 e veio chegar a buscar 5,90 e hoje está ali estabilizada em torno de 5,10, 5,20, e que fez com que a soja brasileira fosse mais barata para quem compre, em dólares, e que quem vende essa soja aqui no Brasil recebesse mais reais por ela. Por isso a gente viu preços historicamente altos, não só para esse ano, como já está vendo para o ano que vem também. Produtor lá no Mato Grosso vendendo soja a R$100 na fazenda. Então, coisa que há pouco tempo atrás parecia impensável. Aqui no Porto de Santos, a mesma coisa, os preços estão muito atrativos. E quem não tem nada a ver com isso, aproveitou, vendeu, fez o dinheiro que tinha que fazer e a gente está exportando todo esse volume de soja. Esse gráfico é a fotografia do que já foi. Lembra, eu falei, saiu agora há pouco esse dado, agora no período da tarde, 69 milhões de toneladas. O slide seguinte eu trago a fotografia do que vai vir, que é o que a gente chama de line-up. É uma movimentação no porto. Quanto de navio já tem contratado, como que está essa operação? Vamos pegar a tabela da esquerda, que mostra por porto como que está essa situação. Olha para o mês de julho, lá embaixo da tabela, a movimentação do mês como um todo deve ser de 8,7 milhões de toneladas, a gente já está bem próximo disso, afinal de contas já estamos na última semana do mês. Mas olha para agosto, o mês nem começou ainda, já tem uma movimentação no porto que deve chegar a pelo menos 4,7 milhões de toneladas. E essa informação é a informação da semana passada, ela é atualizada toda quarta-feira. Então, na próxima semana, vai ter atualização. Desculpa, nessa semana. Olha agora no gráfico superior, aqui já para a direita, como é que estão as barrinhas, né, mostrando que o mês de agosto já está se aquecendo, já seria, se confirmasse, né, tudo isso, próximo do que foi o ano de 2019, que é essa linha azul clarinha. E no gráfico de baixo, que é a barrinha azul inteira, 2020 já tem mais exportação para essa época do ano, somado, do que 2019 e 2018, que é o que a gente olhou. Ou seja, a gente tem visto saído muita soja, comercialização bastante forte, exportação muito forte, mercado interno aquecendo. Isso é uma conjunção de fatores que faz com que aqui no Brasil os preços estejam altos. E o slide seguinte mostra exatamente como o produtor aproveitou bem isso. A gente está, de novo, dia 27 de julho de 2020 e a gente já tem 95% da safra comercializada de soja do Brasil. Esse número, o gráfico ali mostra, né, que é a linha laranja, é um número de finalzinho de ano, de virada, quase da próxima colheita. Olha como aquela puxada mais forte de comercialização é exatamente entre janeiro, fevereiro e março, que foi quando a pandemia chegou, que mudou o patamar do câmbio, tudo isso contribuiu para essa a acelerada da comercialização. E lembra que eu falei que muito disso foi por conta da taxa de câmbio e que para o ano que vem também? Olha só, a safra do ano que vem não está nem plantada e já tem 41% dela comercializada. Então, da soja,
o que eu quero que a gente fique uma mensagem para vocês é que a gente está bastante de olho no clima dos Estados Unidos, que é o que pode movimentar preços daqui para frente, em função do tamanho dessa safra que vai ser colhida. E aqui no Brasil, o câmbio é que tem dado bastante oportunidade para nós. A gente tem visto, então, que o preço de soja está bastante atrativo, remunerando bastante nesse momento, e, de fato, o produtor fez a lição de casa, comercializou bem, teve margens muito grandes, e a gente está vendo que existe uma expectativa, eu não sei como está para vocês, eu estou aberto para a gente depois conversar, vou deixar meus contatos aqui, de um aumento de área plantada de soja para o ano que vem, dado exatamente essa comercialização mais avançada e também os preços dos insumos. Eu ouvi de muito produtor de que estava mais remunerado, mais rentável para pagar os insumos com a venda de soja do que com a venda de milho verão. Então, vamos começar no próximo slide a ver um pouquinho sobre o milho. Deixa eu só tomar uma água. Milho, eu vou fazer a mesma sequência, falar de mundo, alguns players, e depois a gente faz algumas contas sobre Brasil. USDA, de novo, trazendo que no ano passado, né, nesse ciclo, a gente teve 1,1 bilhão de toneladas de produção de milho no mundo, com 1,1 também bilhão de consumo, então o estoque ficou ali praticamente zerado, a gente teve uma redução, mas bastante leve. Para o próximo ciclo, então, destacado em vermelho, a gente volta a recompor estoques de uma produção de 1,16 bilhão para um consumo de 1,15 bilhão de toneladas de milho. Olha no gráfico da direita, exatamente essa retomada dos estoques, que sai de 312 para 315 milhões de toneladas. Agora, no slide seguinte, eu entro então com a situação dos Estados Unidos. Estados Unidos, que é o principal produtor de milho do mundo, sofreu o milho lá, assim como sofreu com a soja, de uma produção de 364 milhões de toneladas no ciclo 18-19, ela foi reduzida para 345 milhões de toneladas no ciclo seguinte. Porém, nessa leitura para 2021, olha o que aconteceu. O USDA falava de uma área de 36,3 milhões de hectares, o que daria, pelos modelos que estavam sendo estimados, 406 milhões de toneladas. Uma baita de uma safra de milho por lá. E isso estava pressionando demais os preços. Só que essa leitura diária foi feita lá em fevereiro. Lembra o que estava acontecendo em fevereiro? Pandemia, remuneração menor, pessoal dentro de casa. Lá nos Estados Unidos, o etanol é feito a partir de milho, né? Então ele é misturado na gasolina, tinha menos consumo de etanol, preço de milho não ficou atrativo. O mercado como um todo olhava e falava que, opa, pode haver uma migração diária aí de milho para soja, redução diária. E de fato aconteceu, mas não tão grande quanto era estimado, né? De 36,3 reduziu-se para 34 milhões de hectares plantados de milho. O que, pelos modelos, né, pelas estimativas de rendimento nesse momento, daria aí em torno de 381 milhões de toneladas de produção de milho. É uma redução em relação ao que estava sendo estimado anteriormente, mas ainda assim é uma retomada dessa produção. É uma retomada para níveis bastante elevados. Olha só dentro desse gráfico que eu estou mostrando, só lá no ciclo 2016-17 que a gente viu um número perto disso. De novo, assim como no caso da soja, a gente está bastante dependente do clima nesse momento. E olha como no gráfico da direita, o consumo também retoma. Isso é muito importante para a gente olhar, que além da produção retomar, os Estados Unidos também têm uma retomada de consumo, que sai de 306 para 321 milhões de toneladas de estoques. A mesma coisa no slide seguinte, a gente vai ver com as exportações, que sofreram uma redução, ficou muito milho ali mais no mercado interno, já tem um ganho novamente para o mercado externo, sai de 45 para 54 milhões de toneladas nessa leitura do USDA. E olha o que acontece com os estoques. Eles têm mais produção, eles têm mais demanda doméstica, eles têm mais exportação, e os estoques que ano passado quase não sofreram alteração com a quebra de safra, lembra? De 56 vai para 57 milhões de toneladas, eles passam para 67 milhões de toneladas, um aumento de 10 milhões de toneladas. O que isso mostra? Que a produção ainda está crescendo muito mais do que o consumo para o milho. Ou seja, pode vir uma pressão de preços em nível internacional para
para essa variável. Lembrando que o milho internacional é precificado base Bolsa de Chicago, né? E aí no slide seguinte, a mesma coisa, o mesmo exercício que eu fiz com a soja, olha em que fase que está esse desenvolvimento da lavoura, né, que foi plantada bem adequadamente, já passou bastante pela fase de polinização e está aqui na linha amarela, já na fase de enchimento das espigas, né, vai logo mais formar o dente, ter a maturação da espiga e aí sim caminhar para a colheita. Da mesma forma, no slide seguinte, né, mostra essa retomada das condições de lavoura do milho por lá, que estavam em 69% numa condição boa ou excelente, e hoje já está em 72% novamente. Ou seja, o clima não parece estar atrapalhando o desenvolvimento da lavoura lá nos Estados Unidos. A indústria que mais demanda isso lá nos Estados Unidos, mais demanda o milho, acaba sendo a própria indústria de etanol, que eu acabei comentando há pouco, né? E ela sofreu bastante com o advento da pandemia, com os isolamentos sociais. Olha o slide seguinte, como mostra isso. O gráfico da direita é a produção semanal de etanol, como ela sofre uma redução muito forte na linha azul, ali a partir de fevereiro, meados de março, abril, maio. E aí, olha o que os meus colegas, assim como economistas, né, têm falado bastante no mercado, nos jornais, sobre a tal da recuperação em V, que é exatamente o que essa curva mostra. Tem uma redução forte, mas olha como ela rapidamente é retomada. A produção de etanol, ela retoma para níveis já próximos ao que vinha sendo antes da pandemia. A mesma coisa, e muito disso, desculpa, puxado pelo gráfico que mostra o gráfico da direita, que é a demanda do etanol para mistura, ou seja, do que é misturado lá na gasolina. Assim como aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, eles também têm essa mistura de etanol dentro da gasolina. Olha de novo a recuperação em V. Pessoal voltando a demandar combustíveis, aviação, voltando para a vida teoricamente normal, e aí sim a gente vê que essa indústria deve, talvez, retomar essa demanda. Fato que pode trazer ajustes nessas variáveis que eu acabei de apresentar dentro dos Estados Unidos. Para a slide seguinte, então, já falando sobre China, um grande produtor também, mas ele é bastante fechado. A gente vê que a China tem 260 milhões de toneladas de produção, né? Ela é basicamente estável essa produção dela. A mesma coisa com a área, com 42 milhões de hectares, ali o númerozinho amarelo destacado. Porém, o gráfico da direita mostra exatamente como está uma perspectiva de crescimento ano após ano dessa demanda de milho chinês. Se a China tem, então, cada vez mais demandado mais milho, e lembra que eu comentei lá no caso da soja, para esse próximo ciclo, a gente tem visto a criação de suínos por lá ser mais dependente de ração, menos de lavagem. Dentro da ração, a gente tem o componente farelo de soja, a gente tem também o componente milho. Tudo isso deve fazer com que a China comece a demandar ainda mais milho. E se ela tem um consumo de 277 milhões de toneladas para uma produção de 260, aqui no gráfico seguinte a gente vê o quê? Que ela precisa importar milho. São hoje 7 milhões de toneladas que ela acaba importando, mas é uma variável que vai ser, pode sofrer uma revolução aí nos próximos anos. Até porque, olha o que está acontecendo no gráfico da direita com os estoques da China. Ano após ano eles estão sofrendo uma redução. Esse produto, o milho, ele acaba sendo uma variável de política de segurança alimentar. Então, a China trabalha com estoques bastante altos. Olha como ela tem 204, aqui no destacado em azul, milhões de toneladas de estoque, o que corresponde a 74% do uso dela de milho. Ela tem quase um ano inteiro de estoques, e isso está sofrendo redução. É muito possível que a gente veja nos próximos anos o governo chinês, a própria China, entrando e comprando mais milho. Brasil, Estados Unidos, México, países que acabam sendo grandes produtores de milho, para recompor esses estoques. Porque a gente vai ver e deve ver um aumento dessa demanda por lá. No slide seguinte, então, a gente chega para falar, desculpa, pode passar até o próximo slide, para falar de Brasil. E caminhar já para o nosso finalzinho desse nosso bate-papo, que é onde está o grande questionamento aqui com relação ao que pode acontecer e como vai ser o impacto dessa
cultura em termos de preços, para seu comportamento do preço e também impactos na soja. Por que eu digo isso? O USDA, então, falando que a gente colheu 101 milhões de toneladas no ciclo passado, nesse ciclo, desculpa, 19 e 20, considerando safra e safrinha, e deve ter 107 milhões ali no destacado em vermelho para 2021. Passando agora aqui, adicionando essa tabela da estimativa da Conab, somando todas as safras de milho, então, do Brasil, são 100,5 milhões de toneladas de milho que a gente vai ver nesse total aqui para o Brasil, dentro da produção. E no seguinte ainda, adicionando para o próximo slide, a estimativa da StoneX, 100,1 milhões de toneladas. Aqui os números já estão mais próximos, né? A gente vê que tem uma confluência, vamos dizer assim, dentro das estimativas, mas no meu modo de ver, a grande questão está no próximo slide, que é a estimativa de colheita dessa segunda safra, a safrinha de milho no Brasil. A nossa estimativa da StoneX, que está ali destacado em azul, na seta em azul, de 72,49 milhões de toneladas, ela pode sofrer um impacto ainda exatamente por conta dessas 3 setinhas vermelhas, que são os estados do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e do Paraná. O Goiás poderia até ser um pouquinho, mas ele ficou já mais confirmado, e aqui no slide seguinte eu mostro o porquê isso, né? O porquê que esse gráfico é bastante, essa variável é que vai ser bastante importante por conta do ritmo da colheita. A gente vê que a safrinha ela atrasou bastante em Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, regiões de Minas Gerais, regiões de São Paulo, por conta do atraso do plantio da soja. Então, se essa safrinha a gente vir números menores do que 72, 70 milhões de toneladas, isso vai resultar em estoques menores de soja aqui no Brasil. Porque no slide seguinte, eu mostro de novo, assim como no caso da soja, a comercialização de milho dessa segunda safra, que é basicamente voltada para a exportação, está bastante avançada. A gente está já com 69% da safra 2020 comercializada, da segunda safra de milho, e 26% da segunda safra de milho 2021 comercializada. Então, são números bastante fortes, que a gente traz cada vez mais antecipado, e aí que eu entro no ponto de que essa exportação que a gente está vendo no slide seguinte, as estimativas de 34 milhões de toneladas para esse ano, 38 milhões de toneladas para o ano seguinte, que são feitas pelo USDA, um consumo doméstico de 68 milhões de toneladas, essas exportações são basicamente segunda safra de milho. A primeira safra, que é aquela que concorre com a soja, ela fica basicamente para abastecimento de mercado interno. E aí vem a segunda safra, que no slide seguinte a gente vê que já está caminhando para começar essa puxada no ritmo das exportações, diferentemente da soja, ela está um pouco mais lenta, mas dentro da normalidade. Ano passado foi um ano de muita rapidez nas exportações. A gente já tem 3,9 milhões de toneladas de milho que foram exportadas, e do mesmo modo como a gente fez com a soja, o slide seguinte mostra que, se tudo isso se confirmar, o mês de julho deve exportar 5,1 milhões de toneladas de milho, e o mês de agosto já tem 875 mil toneladas ali movimentando-se de navio movimentando no porto. Então, para concluir esse raciocínio com relação aos estoques que eu estava comentando, a importância das exportações, eu quero mostrar exatamente a questão que está no próximo slide. Hoje a gente está girando uma estimativa de estoques finais na casa de 8,7 milhões de toneladas. É o nível mais baixo de estoques desde o ciclo ali 2016, 2017, que é depois da quebra de segunda safra lá do Mato Grosso, da safrinha, né? Por que essa segunda safra é importante? Porque se a gente começar a esse milho que está sendo colhido do Sul, Goiás ainda, algumas regiões, Paraná, começar com qualidade reduzida, ou 5 milhões de toneladas, ela pode ser reduzida. Reduzida a quanto? 2 milhões de toneladas? Não sei, talvez. Vamos colocar que sejam 2 milhões de toneladas, isso impacta também em estoques finais menores.
E aí a gente vê preços se sustentando em níveis mais elevados. E como eu falei que a gente tem visto uma migração, um movimento, né, de migração de safra de milho verão para a soja, a gente teria menores estoques nessa virada do ano, um como 2021, com uma maior safra de milho de segunda safra, que tem um movimento, preços no mercado interno bastante atrativos por conta da taxa de câmbio. No caso do milho, a gente tem preços internos bastante atrativos por duas variáveis. A primeira, sim, é a taxa de câmbio, porque muito do milho vai para exportação e para esse milho ficar no mercado interno, a gente tem que, a indústria precisa pagar um pouco mais do que a exportação, e isso é natural. E o segundo ponto é exatamente essa menor disponibilidade de milho por aqui. O Paraguai já está de olho, alguns produtores paraguaios, para vender milho, mas isso não seria tão suficiente, tão significativo, uma demanda. Porém, o fato é que a gente tem visto uma redução nesses estoques de milho aqui para o Brasil. A gente vai ficar, assim como no caso da soja, bastante dependente, principalmente para esse final de 2020 e também começo de 2021, dependente dos acontecimentos, principalmente de clima, então, lá nos Estados Unidos. Porque é essa soja, é esse preço de Chicago que referencia o preço da exportação. O preço hoje, então, está mais atrativo, porque eu tenho, lembra, uma menor estimativa de área plantada, uma redução da estimativa total de safra lá dos Estados Unidos em relação ao mês anterior, retoma em relação ao ano passado, mas é menor em relação ao mês anterior da estimativa. Então, mais oferta pode ser de milho lá, pode ser uma pressão sobre esses preços de Chicago. E aí a gente tem que ficar dependente dessa operação exatamente com taxa de câmbio para ver a exportação. Eu sei que eu falei bastante coisa aqui ao longo desse período que a gente está batendo papo, mas tudo isso é para mostrar para vocês exatamente a necessidade de uma coisa: informação. A gente está fazendo hoje uma fotografia do que pode acontecer daqui para frente e ela pode mudar bastante amanhã, pode mudar bastante na próxima semana. E esse trabalho de informação, exatamente essa troca aqui de que a gente está falando de cenários, de olhar o que pode acontecer, o que pode mudar, é que leva a que a gente tenha as melhores tomadas de decisões comerciais. E é exatamente isso que eu quero colocar para vocês, era isso que eu queria apresentar para vocês. O slide seguinte já estão aqui, então, os meus contatos. Eu espero que todo mundo tenha entendido essa mensagem que eu coloquei, de que a gente está bastante dependente, então, de clima e de taxa de câmbio. E isso tem trazido preços bastante atrativos para soja, para milho, e o produtor tem aproveitado bastante, tanto para 2020 como para 2021. Eu queria novamente agradecer demais a Cooper Citrus pelo convite. Meus contatos estão aqui, eu estou à disposição, quem quiser bater um papo, quem quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato e espero que a gente possa se ver em breve, novamente, para atualizar todos esses dados, atualizar todas as informações e que, se tudo der certo, seja novamente presencialmente, que a gente possa estar todo mundo junto, que a gente possa se reunir, fazer feiras de novo presenciais, e para que tudo isso possa se concretizar, eu espero que todos vocês também se cuidem, estejam se cuidando. Quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente vai sair dessa situação que a gente está vivendo no mundo como um todo. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado a todos pela presença e uma ótima noite. Até mais.